A paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Hoje, sábado, leitura diária da nossa lição de número 8, o Deus Espírito Santo. E o tema desta manhã é o Espírito Santo chama e designa para a missão. O texto está em Atos capítulo 13, versículo de número 2. E o texto da palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me, Barnabé e Saulo, para uma obra que eu tenho vos chamado. Queridos irmãos, o livro de Atos vai nos apresentarmos ali a chegada do Espírito Santo para impulsionar as obras de Jesus entre os seus discípulos, né? E o Espírito Santo batizou todos os seguidores de Jesus, um sinal de revestimento de poder, e foi um ato deles falarem línguas estranhas, né? Falar em outras línguas, né? E foi a capacitação, né, dos discípulos. Tinha eles sido batizados no Espírito Santo e deveria evangelizar ali as nações, né? E sob essa direção do poder do Espírito Santo e todo esse revestimento de poder implicava em duas coisas, né? Obediência e na missão que eles teriam que fazer. E o tempo ali foi passando e o evangelho foi se expandindo e o Senhor precisava de obreiros para outras tarefas, né? Para outros locais. E ali o Senhor vai mandar, o Espírito Santo manda separar 2 hebreus que poderia fazer essa missão. E é exatamente neste versículo aqui que nós encontramos, que nós lemos, né? Que ali o Espírito Santo falou claramente, separando Paulo e Barnabé para a obra que ele havia o chamado, né? E é nesse momento que ele vai ali fazer um destaque, né? O papel do Espírito como agente, né? Ele vai ali chamar Paulo e Barnabé para serem uns agentes. E o Espírito Santo é o agente que vai direcionar, né? O Espírito Santo vai direcionar os cristãos para a missão, orientando, enviando para cumprir um propósito de Deus. O Espírito Santo não é apenas, queridos irmãos, ele não apenas chama, mas também ele vai equipar, ele vai guiá-lo, aqueles que ele escolhe para a missão, dando uma direção clara e específica. Além disso, o chamado do Espírito Santo, né, para a missão é uma ação soberana, voluntária, né? O Espírito escolheu Paulo e Barnabé para uma tarefa específica, demonstrando que a missão não depende da capacidade humana, mas da escolha divina. Ao chamar aqueles que estavam à disposição, estava disponível, disposto a servir, o Espírito Santo os capacitou, e além das suas próprias limitações, né? E confiando neles para levar o evangelho em novos lugares. A resposta a esse chamado envolve obediência, envolve confiança, disposição para seguir aonde o Espírito direciona, sem buscar reconhecimento próprio, mas um cumprimento do propósito de Deus, né? O versículo também vai nos ensinar que a missão não é apenas uma ação individual, mas é um processo que envolve comunidade da igreja. A igreja de Antioquia ali estava orando, jejuando, quando o Espírito deu direção para a missão, né? O que demonstra que a importância da colaboração e do apoio mútuo na obra missionária é muito importante para os irmãos que estão fazendo a missão, né?
esse apoio, né? Ali a igreja estava orando, e essa direção da missão que demonstra ali a importância da colaboração como mútuo, como uma obra missionária. A igreja não apenas enviou, queridos irmãos, Paulo e Barnabé, mas também ela se uniu espiritualmente no envio deles. Né? Ela estava ali em oração, ela estava ali sempre contribuindo, né? Para que aqueles homens de Deus pudessem estar ali fazendo aquela missão. A missão, queridos, ela é uma missão coletiva, né? É uma missão coletiva que cada membro tem um papel vital de apoio, de cumprimento do próprio Deus, quando Deus direciona para cada um. Tem aqueles membros que vão orar, tem aqueles que irão contribuir, tem aqueles que vão, né? Então sempre vai ter. A missão da igreja, ela é uma missão coletiva, é para todos os membros e congregados da igreja que envia, né? E nós podemos observarmos também que o Espírito Santo nos chama para nos designar para uma missão de maneiras específicas, né? mas sempre com o objetivo, levar o evangelho a todos e que possamos, queridos, ser sensíveis à sua voz, disposto a responder o seu chamado, disposto a obedecer o seu chamado, disposto a ter confiança no seu chamado. A missão de Deus é para todos nós, né? E nós temos que estar à disposição, disponibilizamos para servi-lo, seja com nossas ações, né, próprias, seja com nossos bens materiais, seja através dos nossos joelhos orando, mas nós temos que estar participando da obra redentora que o Jesus preparou para o mundo, né? Esse é o trabalho da igreja missionária, esse é o trabalho de cada membro que participa de uma igreja. Queridos irmãos, eu quero desejar hoje um sábado abençoado na vida de cada um de vocês, que o Senhor Jesus esteja abençoando, enchendo da graça, seja um final de semana cheio do poder de Deus. E nós estaremos estudando essa lição hoje a partir das 19h30, ali na AD7 Getsemane. Estamos esperando os irmãos para estar conosco. Que todos tenham um bom dia na paz do Senhor.